pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, aqui é o professor Ricardo e hoje nós vamos tratar um pouco a respeito de algumas estratégias, né? Enfim, como estudar jurisprudência. Esse assunto que muitos negligenciam e muito cobrado nos concursos. Então, é importante vocês, se eu vou tratar a respeito aí no longo da nossa conversa, estudarem também estudarem jurisprudência, né? Não só o material, fazerem questões, provas, mas estudar jurisprudência para tendo em vista aí a ampla incidência neles no concurso. Então, vamos começar pelo começo, né? Então, vamos lá. Por que estudar jurisprudência, né? Pessoal, a jurisprudência, como vocês sabem, né, é a compilação dos julgados de determinado tribunal. Então, aí já fica uma diferença clara. Que jurisprudência não se confunde com julgado, por favor. Né? Isso também é outro ponto que a gente vai debater. Muita gente, às vezes, pega um julgado do tribunal e fala, ó, esse daqui é o novo posicionamento do tribunal. Não. O tribunal ele tem que dar diversas decisões em determinado sentido para aquilo se consolidar como uma jurisprudência, correto? Então, e nada mais é o que também? A jurisprudência em si é o direito aplicado, né? Então, atualmente, por mais que seja clara a lei, ela precisa, pessoal, de uma forma ou de outra ser interpretada. Tá? O Brocard em claro de César interpretácio, muito comum, muito falado, eu mesmo ouvi muito falar durante a faculdade, ele não tem mais aplicação na atualidade, correto? Então, não interessa, às vezes vocês veem até alguém falando, a lei é clara. Como eu falo, por mais clara que seja a lei, ela precisa ser interpretada. E a interpretação, como a gente sabe, envolve aí diversos métodos. E, por vezes também, a lei não é tão clara. Então, nesse contexto, surgem aí diversas interpretações a respeito dela, né? Sendo, portanto, o julgado, a jurisprudência formada, há justamente um entendimento, a interpretação que aquele tribunal concede à lei naquele determinado momento, naquele contexto social, né? Então, a compilação desses julgados é justamente a melhor interpretação que o tribunal dá à norma. Como eu disse também no início, a incidência da jurisprudência ela é grande nos concursos, né? Óbvio que varia de um concurso para outro, mas, em geral, costuma-se exigir bastante dos candidatos entendimento dos tribunais, né? Seja STJ, STF, TST, se você for prestar um concurso trabalhista, STM, se você for prestar um concurso militar, enfim, dos tribunais de culpa, né? E essa incidência é grande principalmente nas questões discursivas, né? A gente sabe que às vezes as questões discursivas são abertas, então, se você já tem um norte de como a jurisprudência entende, você pode trilhar aquele caminho, né? Até porque, em primeiro lugar, falar qual é o entendimento, embora haja diversas discussões a respeito, determinado tribunal, ou Supremo, ou STJ, enfim, outro tribunal superior, ele concede à lei aquela interpretação que você está colocando na norma. E, além disso, pessoal, o conhecimento da jurisprudência, né, e a sua utilização nas provas, ele demonstra o seu aprofundamento no tema questionado, podendo ser a diferença justamente entre a aprovação ou não. Né? Eu estou aqui diante de uma questão, eu informo que, poxa, o STF ele entende essa questão, embora eu possa trazer no contexto da decisão toda a discussão doutrinária a respeito, em complemento, falar, mas o STF vem, decide dessa forma, o STJ decide dessa forma, com certeza isso é um diferencial em relação aos demais candidatos aí, que vai ser levado em conta na hora da avaliação da sua prova. E também, o último ponto, a jurisprudência, ela por vezes, ela auxilia na compreensão do tema, né? Seja às vezes um tema que você realmente não compreendeu, né? Com a leitura da simples lei seca, com a leitura da simples leitura da lei seca, com a doutrina não se mostrou tão claro, seja porque às vezes até uma correta interpretação que você deu, né? Talvez você lendo aquele enunciado, você pensou de determinada forma e vem a jurisprudência e mostra, não, esse é o caminho correto a se seguir. Então,
Por isso, a importância de se estudar aí o tema jurisprudência, né? Mas aí vocês podem me perguntar, professor, mas jurisprudência de quais tribunais eu devo estudar? Pessoal, em primeiro lugar, deve se destacar dos dois principais tribunais superiores hoje, né, que nós temos aí com a nossa Constituição. De um lado, o Supremo Tribunal Federal, né, responsável, é o guardião da Constituição, né, responsável por a pacificação de toda a questão que envolve a ordem constitucional, e por outro, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que é responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o território nacional. Como eu falei para vocês também, por óbvio, se vocês estiverem estudando concursos, seja da Justiça do Trabalho, seja da Justiça Militar, vocês devem aí também se debruçar sobre o entendimento esposado, tanto pelo Tribunal Superior do Trabalho, quanto pelo Supremo Tribunal, Superior Tribunal Militar, respectivamente. Correto? Só isso? Não, pessoal. Se vocês estiverem estudando para determinado concurso vinculado a um tribunal, principalmente concursos da magistratura, tá? Mas que sejam outros, seja para escrevente, seja para analista, seja para técnico, enfim. Se vocês estiverem estudando um concurso para aquele tribunal, é muito interessante, pessoal, vocês saberem o entendimento no tribunal, daquele tribunal, pelo menos nas principais questões. Por quê? Porque não é incomum vocês encontrarem divergências entre o decidido pelo tribunal e o decidido pelos tribunais superiores, obviamente quando se trata de questões não vinculantes. Então, por vezes pode ocorrer essa divergência e ela pode, inclusive, ser cobrada numa prova objetiva. Mas numa prova discursiva, esse conhecimento, como eu falei, além de demonstrar, de novo, um maior conhecimento seu, né, para o examinador, e, consequentemente, ser uma diferença entre ser aprovado ou não, ele mostra, acima de tudo, uma deferência sua em relação ao tribunal que você vai atuar, que você pretende atuar, seja aí no cargo que for. Então, eu mostro o conhecimento de como que eu tenho conhecimento de como aquele tribunal interpreta determinado texto normativo. Então, por isso, a importância de, se possível, conseguir aí pegar o texto, a interpretação do tribunal vinculado, né? Então, por exemplo, eu vou prestar o concurso para Tribunal de Justiça do Paraná. Eu vou pegar a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Tá? Então, é importante. E outro ponto, pessoal, também que eu gosto de deixar claro, que é importante também, mesmo dentro dos tribunais superiores, ter a noção se há divergência entre os temas, correto? Também, quando às vezes não há esse caráter vinculante, pode ser que ocorra uma divergência entre os tribunais superiores. O Superior Tribunal de Justiça entende dessa forma, o Supremo Tribunal Federal entende dessa outra forma. Atualmente, pessoal, a tendência é ocorrer o quê? Uma vez decidida a questão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né, tendo em vista toda agora a restrição que você tem para ingressar, tornando-se o acesso ao Supremo Tribunal Federal um acesso mais de questões de ordem mais abstrata, né, sem ser específica de um caso concreto, a tendência é, uma vez posicionado o Supremo Tribunal Federal, principalmente por intermédio aí do plenário, os outros tribunais acabarem adotando entendimento. Exemplo prático e recente, alteração aí do entendimento, doutrina e jurisprudência do STJ entendia que o acórdão confirmatório da sentença penal condenatória não era a causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva, correto? Veio o Supremo Tribunal Federal esse ano e disse não. O acórdão condenatório, seja ele confirmatório, reformatório ou mesmo altera a pena, ele consiste sim em uma causa interruptiva da prescrição da pretensão do Estado. O que o STJ fez? Começou a adotar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Mas, como eu disse,
pode ser que em determinadas questões esse posicionamento mantenha-se divergência. Por isso, é interessante vocês terem essa noção de eventuais divergências entre os tribunais. Entre as turmas do próprio tribunal, já é um estudo um pouco mais aprofundado, inclusive dificilmente vai cair aí numa primeira fase, justamente pelo risco que você tem de uma anulação. Esse conhecimento ele pode ser aprofundado, obviamente, mas eu recomendo quando você já tiver a base da base da base muito bem feita e você conseguir ter essa capacidade de memorizar, tudo bem, mas não é algo tão necessário assim no concurso. Eu acho que realmente você saber como pensa um tribunal ou outro já é um diferencial aí na sua busca pela aprovação. Partindo já para um outro ponto, qual jurisprudência estudar? Então, após a análise de quais tribunais devem buscar a jurisprudência, a pergunta é, mas quais julgados eu devo estudar? A gente sabe aí que, infelizmente, pela nossa sistemática, os nossos tribunais superiores, diversamente dos tribunais superiores de outros países, são abarrotados de processos. Os juízes dos tribunais superiores nossos julgam milhares de ações por ano. Então, é inviável você analisar, obviamente, todas essas ações. Então, quais que eu devo iniciar? Bom, pessoal, a pesquisa pela jurisprudência, ela deve se iniciar pelo tribunal pleno, pelo plenário do tribunal, que é o órgão de cúpula do tribunal. Por quê? Porque considera-se, pessoal, em primeiro lugar, que o tribunal pleno ele é chamado a decidir em questões bem mais específicas do que as turmas. Então, por isso, quando geralmente a questão chega no tribunal, ela tem uma eficácia maior, tem até uma vinculação maior. O tribunal pleno decidindo dessa forma, seja... E também, por uma questão lógica, a decisão do tribunal pleno representa o tribunal pleno, na verdade, ele é a voz do tribunal. Então, o tribunal entende daquela forma. Então, por isso, é importante começar por um tribunal pleno. Em seguida, uma vez analisado, às vezes por vezes inexistente essa decisão no âmbito do pleno, analisar se há algum órgão responsável pela matéria no tribunal. Então, vamos lá. A terceira seção, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, ela é o órgão responsável pelas decisões atinentes à matéria criminal. Ela é a reunião tanto da quinta quanto da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. A reunião desses julgados representa, basicamente, a vontade do tribunal em questões criminais. E assim, em outras sessões. Não havendo, obviamente, sessões ou outro órgão colegiado, diferentemente do tribunal pleno, busca-se aí as turmas. No meu caso, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Nós temos o plenário e temos a primeira e a segunda turma. Sempre nesse grau. Não havendo decisão no plenário, busca-se um outro órgão colegiado. Não havendo esse órgão colegiado, busca-se a decisão das turmas, que você pode dizer que é o entendimento por hora do Superior Tribunal de Justiça, por hora do Supremo. E nessa questão de turma, pessoal, quem está acostumado, principalmente ultimamente em matéria criminal, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, a primeira e a segunda turma, elas têm várias divergências em diversos pontos. Então, por isso que eu falo, tomem cuidado, justamente para evitar essa confusão. Então, busquem primeiro, se eventualmente não houver decisões do tribunal naquele sentido, aí sim, procure reter o conhecimento de qual turma. Então, no Superior Tribunal de Justiça, em matéria criminal, se foi a quinta, se foi a sexta, no Supremo Tribunal Federal, se foi a primeira, se foi a segunda. Tá? E por que eu estou falando isso, pessoal? Porque é de suma importância vocês conhecerem a decisão do tribunal para evitarem escreverem bobagem na hora da prova, principalmente da prova discursiva. Por quê? Não é também pouco comum vocês verem quando às vezes quando a decisão não tem esse caráter vinculante, um órgão
uma decisão monocrática ou um órgão fracionado do tribunal pode, por vezes, proferir decisões contrárias ao entendimento do órgão colegiado. E isso pode acarretar uma confusão na hora do estudo. Se você não tiver em mente a ordem de preferência dessas questões, você pode ver que aquela decisão é mais recente e colocar na prova como um entendimento novo do determinado órgão, que não é correto. Até pode ser aquela decisão, se ela vier a ser recorrente, proferida por outros ministros, todos naquele sentido, pode indicar, sim, uma mudança de entendimento, correto? Mas enquanto o órgão colegiado, né, ou acima daquele órgão fracionado, não decidir de forma diversa do que decidiu anteriormente, em regra, adota-se esse entendimento, correto? Então, vamos dar uma questão aí só para vocês entenderem bem o que eu estou querendo dizer. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu, no final do ano passado, que não comporta, o nosso ordenamento jurídico não comporta a execução provisória da pena. Ou seja, faz necessário aí o esgotamento de todos os recursos com o trânsito em julgado da decisão para ambas as partes, para que assim a pena constante da sentença penal ela seja aplicada. Vamos supor que venha um ministro e diga, não, essa pena pode ser executada de maneira provisória, uma vez como era o entendimento anterior, uma vez esgotados os recursos das instâncias ordinárias, essa pena pode ser executada. Sem entrar no mérito, pessoal, da questão, sem entrar no mérito de que essa discussão pode ser, essa decisão pode ser impugnada via N recursos, mas vamos pegar uns casos específicos só para vocês entenderem. Uma decisão proferida dessa forma, vamos supor que a defesa não recorra. É publicada essa decisão. O que vai acontecer? Vocês vão falar para mim que o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento a respeito? Não, né, pessoal? Então, tomem cuidado justamente com isso. Sempre que sair uma decisão nova, sempre tomem cuidado para ver em que contexto, qual turma, se essa decisão tende a se repetir ou não, para assim começar a dizer se é ou não. Correto? Então, vamos lá. Continuando o nosso estudo, né, então, depois da gente ver aí exatamente o porquê estudar jurisprudência, quais os tribunais que eu devo ter em mente sempre analisar, por fim aí, onde eu devo coletar, quais os julgados que eu devo analisar, vamos passar a estudar o local, por onde estudar. A gente já viu aí, a gente já sabe quais são os órgãos, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o tribunal, eventualmente, que você for prestar, STJ, TST e STM, se você for prestar concursos aí, respectivamente, na área trabalhista e na área militar. Correto? Os materiais didáticos, pessoal, que geralmente são utilizados para concurso, são doutrinas, apostilas, até mesmo videoaulas, tá? Geralmente elas trazem o entendimento jurisprudencial já atualizado. Inclusive é comum, né, no final desses livros específicos para concurso, no final ou dentro do trecho, ele traz os julgados. Antes isso era praticamente tinha bastante em códigos comentados. Hoje não. Hoje nas próprias doutrinas, as apostilas, há esse material já disponível para os alunos. Correto? Então, o que eu recomendo também para os alunos e para você que está assistindo? Não é necessário, portanto, você ficar preocupado, por exemplo, com decisões proferidas anteriormente à edição do seu livro, né, à edição do seu material. Então, vamos assim dizer, professor, eu estou aqui com o livro de 2020 de Direito Penal, da parte geral. Eu não preciso buscar, em regra, né, salvo as situações bem excepcionais, eu não preciso buscar, se meu livro, se meu material, se minha doutrina for uma doutrina boa, eu não preciso me preocupar em rever qual o posicionamento do STJ, do STF, lá atrás, na matéria criminal. Eu já vou ter esse posicionamento no livro. O que eu preciso me preocupar?
com essas questões decididas após a edição do livro. E aí eu volto ao exemplo que eu dei para vocês, né, que se encaixa muito bem. Se você tem o livro de direito penal desse ano, salvo excepcional, mas todos são editados geralmente nos 2 primeiros meses do ano, você não vai ter, por exemplo, essa decisão que eu mencionei para vocês a respeito do acórdão confirmatório da sentença penal condenatória, certo? Que ele é um marco interruptivo da prescrição, porque foi uma decisão recente, proferida agora no primeiro semestre desse ano, e é uma decisão que eu já falei, é uma decisão que, sem dúvida nenhuma, vai ser objeto de concursos, inclusive pode ser problematizada, inclusive numa segunda fase, correto? E, obviamente, também no oral pode ser indagado. E isso vai demonstrar o que você está se atualizando, você está atualizado. E isso é uma questão importante, pessoal, porque ela tem vocês percebam que não só a atualização, ela tem uma aplicação prática imensa, né? Considerando aí, geralmente, o marco temporal, o lapso temporal decorrido da sentença penal condenatória até o julgamento dos recursos extraordinários no Brasil, se não houvesse essa causa de interrupção da prescrição, N processos iam, como ocorria antigamente, prescreveriam. Então, vocês veem a aplicação prática dessa norma é importantíssima. Por isso que eu tenho 99% de certeza que isso vai ser objeto de questionamento. Então, saiu essa decisão nova, vai no seu material e já anota ali que provavelmente seu material vai estar atualizado, porque a doutrina, nesse ponto, ele era praticamente pacífica no sentido contrário, correto? Caso você opte por uma leitura de lei seca, como alguns também fazem, o estudo pode ser feito pelos informativos, tanto obtidos no endereço eletrônico do próprio site, né, ou pelo sistema push, ou por site ou livros específicos. Né? Por exemplo, a gente sabe aí, tem um site muito bom, Zero Direito, livros também relacionados a isso, mas tem outros livros de julgados, correto? E, como eu falei para vocês, a atualização, pessoal, é de extrema importância, tendo em conta que, justamente, havendo uma modificação de entendimento ou a sua consolidação, correto? Porque às vezes o entendimento estava um pouco divergente ou não estava pacificado ainda do âmbito das turmas, e vem o órgão colegiado acima, ou o tribunal pleno, ou a sessão, e pacifica o entendimento. Havendo essa consolidação, ou essa alteração de entendimento pelo órgão colegiado, tá? Como eu falei para vocês, não é uma uma única decisão, sempre tem em mente o conceito de jurisprudência, para evitar que, esse julgado mudou o entendimento. Não, não muda. Um julgado não muda o entendimento, a não ser que, obviamente, seja um controle aí de constitucionalidade, mas, em regra, não muda. Então, uma vez consolidado, alterado por um tribunal, pelo órgão colegiado, ou máximo ou não, e o tema for importante, é bem provável, né, a chance é enorme desse ponto ser cobrado em questões. Outro exemplo, quando da declaração de constitucionalidade que o Supremo Tribunal Federal fez a respeito da possibilidade dos bancos da Receita Federal acessar os dados bancários dos contribuintes sem autorização judicial para tanto. Obviamente, observado alguns requisitos. O que aconteceu? Questão de prova, inclusive de segunda fase, correto? Então, é importante vocês terem sempre essas questões em mente, tá? E essa atualização, ela pode ser feita, então, por ano. Como eu disse, ela pode ser feita diretamente nos sites dos tribunais, correto? Se você entrar lá no Supremo, no STJ, até esqueci, pessoal, TSE também, importante, o órgão eleitoral, tá? Quem for prestar concurso que tenha eleitoral é importante, tem em mente a visão do TSE, entra nesses tribunais e procura lá o informativo tal, já está separadinho, hoje muito simples, muito didática as pesquisas nessas páginas, então é de fácil acesso aí para todos que queiram buscar. Então a informação está ali disponível para quem quiser, na hora que quiser, correto? Ou, como eu disse para vocês, a atualização pode ser feita por
sites. Obviamente, se você quer uma atualização para frente, ainda não saiu o livro, vão primeiro nos sites. Depois sai o livro. Se você está bem atrasado, compre aí um livro, né, que vai ter os julgados possivelmente do ano anterior, aí você consegue colocar em dia a atualização. Mas se não, vai por os sites específicos. E como eu disse para vocês, tem um site que eu recomendo muito, que é o site do Dizer o Direito. Correto? Traz lá o professor Márcio André, né, juiz federal, que eu já tive inclusive o prazer de trabalhar nos meus tempos de Amazonas. Ele traz os informativos dele, seja esquematizado, seja a outra versão, são informativos bem completos, bem interessantes, que ajudam aí na compreensão. Tá? Porém, pessoal, embora eu goste dos sites, eu acredito que se você tiver possuindo uma base boa da matéria, você tendo já um conhecimento, já não sendo algo tão novo, e não sendo uma questão tão complexa, a mera leitura do julgado ela pode ser suficiente, correto? Para a compreensão daquele tema e também para entender, para ele fixar. Outro ponto também que eu gosto, pessoal, quando o tema for complexo, peguem o costume de ler os votos, correto? O voto, normalmente, ele traz, às vezes a ementa, por vezes, o tema é complexo demais, ela acaba sendo simples, ela sintetiza, às vezes, pode ocorrer também, às vezes um erro de digitação torna a ementa um pouco confusa, enfim, por vezes a ementa não retrata exatamente a questão de fundo, né? Então, por isso, tome o costume também, se possível, quando a questão é bem interessante, e a gente sabe quando os votos são a questão interessante, quem está estudando sabe quando muda o entendimento, você fala, opa, peraí, esse caso é importante. Tomem também a curiosidade de ler o voto, né? Porque o voto também, pessoal, como eu sempre falo para meus alunos, o voto nada mais é do que uma decisão, correto? Ali você já vai também tendo a oportunidade de ter mais contato com termos jurídicos, concatenação de argumentos jurídicos para a formação de uma sentença lógica. Que é importante, você tem ministros aí que são excepcionais, né, nos votos, então vale mesmo a leitura para um conhecimento, para agregar conhecimento e com certeza para ser um diferencial. Às vezes os próprios, nessa questão, por exemplo, que eu falei para vocês, da compartilhamento das informações bancárias com a Receita Federal, independentemente de autorização judicial, o voto dos ministros trazem muito mais informações a respeito daquele simples da ementa, né, como fundamentos. Isso, como eu disse, numa questão discursiva, agrega muito à sua resposta e com certeza pode ser um diferencial grande para a sua aprovação, ou não, né? E por fim, pessoal, nesse ponto, por onde estudar, temos aí o projeto Corpus 927, não sei se todos já tiveram acesso, né? Ele foi desenvolvido pela EFAM em parceria com o Superior Tribunal de Justiça. E por que Corpus 927? Porque ele é justamente uma referência ao artigo 927 do CPC, do Código de Processo Civil, que impõe a obrigatoriedade do juiz em conhecer os julgados do STF, em controle de concentrados de constitucionalidade, das súmulas vinculantes e dos julgamentos em repercussão geral dos recursos repetitivos de súmulas e outros precedentes do STJ e do STF. É a cultura do precedente tomando conta aí do nosso ordenamento jurídico, como forma de tornar efetivo e racional o sistema recursal nosso. Então, qual que é o objetivo? O objetivo é justamente consolidar em um só local as decisões vinculantes do STF e do STJ, assim como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Então, diversos códigos e leis encontram já com essa funcionalidade. Basta entrar no site do Planalto, correto? Então, entra no site do Planalto, escolhe a lei, entrou na lei. Quando vocês entrarem na lei, vocês vão ver quais leis, os principais códigos já estão. Tá? Civil, processo civil, penal, processo penal. Entrando nesse código, vocês vão ver. Ao lado do código vai ter um martelo. Clique nesse martelo, aparece aí os julgados compilados. Então, é uma forma excepcional, uma ferramenta excepcional para consulta. Tá? Então, sempre que você estiver estudando determinado artigo, surgir uma questão que às vezes não está compreendendo bem o artigo, ou
está um pouco em dúvida se o livro está atualizado ou não, entra nessa ferramenta, decisões atualizadas, ótimo para consulta, correto? E por fim, pessoal, agora a parte, talvez, não sei se é mais importante, mas eu acredito que seja, que é depois que você tiver com todo esse material na sua mão, olhar aquilo lá, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pegou o julgado, o que eu faço? Como estudar? Tá. Então, como eu sempre falo, mantenha-se atualizado. E atualizado é o que, pessoal? Evitem um hiato maior do que um mês, correto? Por que um mês? Porque geralmente, nesse período, dificilmente os julgados que forem proferidos nesse período até a prova serão cobrados. Obviamente, pessoal, numa prova oral, o examinador pode querer saber qual que é a sua posição. E isso, como eu falei, pode ser um baita de um diferencial, que o examinador realmente vai ver que você está atualizadíssimo com as tendências aí da jurisprudência daquele tema. Então, vamos lá. Então, a leitura do julgado, pessoal, como eu falei para vocês, ela pode ser feita diretamente no site do respectivo tribunal ou através de algum site que traga trate a respeito do tema, como, por exemplo, que eu mencionei para vocês, o Dizer o Direito. Normalmente, se você tem um conhecimento sobre aquele assunto, a leitura do julgado, de forma geral, é suficiente para você compreender o tema e é suficiente para você responder as questões que vão ser proferidas ao tema. Como eu falei, só tomar cuidado com casos realmente que vocês veem que são questões que envolvem uma complexidade maior, como eu falei para vocês na questão do acesso, né, que depois, posteriormente, teve a questão do compartilhamento desses dados pela Receita com o Ministério Público Federal, né, no caso aí do senador, e que, por fim, houve a suspensão dos processos, depois o plenário. Então, são casos complexos que, por vezes, a ementa não pode ser suficiente. E, como eu disse, busque, nesse caso, o voto ou os sites aí especializados, como eu falei para vocês, o site do professor Márcio é excelente, ele faz uma análise completa da decisão, que é uma forma de estudo sensacional. Mas, como eu disse, se você entendeu, o julgado é simples, se você entendeu o julgado, não precisa perder tempo. Né? Sempre tenha em mente o quê? Se você está demandando tempo para fazer uma tarefa, você está perdendo a oportunidade de fazer outra. Então, não faça coisas que você já compreendeu. Então, eu estudei, entendi a matéria, eu não vou ficar perdendo tempo, foi uma matéria que eu li há pouco tempo, não vou perdendo tempo fazendo aquela revisão que demanda um determinado período de tempo aí. Então, por isso, o que eu recomendo até para facilitar você nessa leitura? Preferencialmente, pessoal, ler o julgado sobre os temas que você já estudou. Tá? Ou, professor, eu vi isso na faculdade. A não ser que você tenha sido um aluno muito exemplar, né, sem querer criticar ninguém, mas eu acho que eu também me incluo nesse grupo, né? Eu fiz uma faculdade boa, mas foram 5 anos, então teve matéria que eu vi lá no primeiro ano. Então é comum, quando você está estudando, não ter aquela familiaridade, né? Talvez a profundidade, as questões mudam, em 5, 6 anos as questões mudam bastante. Então, esse estudo é você ter estudado há pouco tempo, ou você está bem com a matéria. Por quê? Porque justamente entra naquilo que eu falei. Você conhecendo a questão de fundo, fica muito mais simples você entender o julgado, certo? Compreender o porquê que os julgadores decidiram daquela forma, né? Havia-se aí, você sabia, possivelmente vai saber, que existia uma divergência doutrinária, existia uma divergência de interpretações da norma, e que por que existia essa divergência, e que essa divergência foi decidida daquela forma que está se apresentando ali no julgado. Além disso, pessoal, uma vez você conhecendo uma vez vocês conhecendo
o tema correto, é muito mais fácil também a retenção do conteúdo. Não é um assunto que fica muito superficial na sua mente e você vai acabar, por vezes, esquecendo ele, passando aí determinado período. Então, por isso, eu recomendo essa leitura quando você já tem pelo menos uma passada, um domínio meio que básico do tema estudado. Ah, professor, eu nunca estudei eleitoral. Como muitos, praticamente todos, nunca estudaram eleitoral na faculdade. Correto? Ah, vou começar a ler julgados do TSE. Calma, vamos ler primeiro, depois você passa. Corra atrás, né, do tempo perdido aí para compensar e estudar. Mas evite, porque você às vezes vai ler uma questão, aquilo vai... Às vezes até pode parecer simples também na hora da leitura e não é. A gente sabe depois que esse caso... Então, por isso que eu falo para meus alunos que tendam a ler os julgados que vocês já tenham o contato. Pô, professor, mas eu não tive ainda o contato. Se você não tem um contato, o que eu recomendo? Pegue o seu material daquela matéria. Por exemplo, eu não estudei ainda processo civil, a parte de sentença. E saiu um julgado interessante do Superior Tribunal de Justiça a respeito de sentença. O que realmente eu falo para meus alunos? Pegue esse julgado, vá na parte de sentença do teu livro, do teu material, da tua apostila, anote. Sentença, ver julgado, ou anote a ementa do julgado ali no capítulo. Né? Por quê? Porque quando você chegar naquele tema, você lê aquele tema, você vai saber que tem um julgado, que pode inclusive ser um julgado modificando o entendimento que está na sua apostila, consolidando o entendimento, correto? E aí você vai, além de atualizar esse material, você, como eu disse, vai ter condições melhores de entender. Vai olhar aquele julgado e falar, eles estão decidindo dessa forma por causa disso. Correto? Então é interessante. Professor, eu não tenho nenhum material a respeito. Vocês não têm, pessoal? Uma dica que eu falo é vocês terem o quê? Um caderno, correto? Umas folhas. Esse caderno pode ser físico, virtual, enfim, folhas, onde você vai fazer uma separação por matéria e vai lá. E vai anotando. Então, no exemplo que eu dei, a questão relacionada à sentença. Então, você vai lá na parte de processo civil, sentença, julgado, número tal, do STJ, do STF, enfim, do tribunal que você leu. Adquiriu aquele material, antes de começar a estudar o material, você vai pegar aquela folha, vai pegar todos os temas e vai lá do lado. Vai lá no capítulo de sentença, decisão número tal, se quiser anotar informativo, vai lá na parte de antecipação tutelar, decisão número tal, vai anotando. Perde mais tempo? Perde um tempo. Né? Vai ser um tempo aí que você vai acabar perdendo. Mas, pessoal, a organização na época de estudo é tudo. Você perdendo esse tempo inicial, você não vai perder um tempo muito maior depois procurando essa decisão no lugar onde possivelmente você não vai lembrar onde está. Tá? Então, tentem ser organizados nesse ponto. Essa é uma dica que eu dou. Óbvio, vocês podem se organizar da melhor forma que vocês entenderem, mas, para mim, essa é uma das melhores formas até hoje que eu vi de organização, de você ter justamente esse controle, de conseguir esse para e passo. Eu vou ler a decisão justamente daquilo que eu estudei. Correto? E, por fim, com relação àquela ferramenta que eu falei para vocês, do projeto Corpus 927, que eu acho excepcional, caso vocês estejam acompanhando a matéria por uma doutrina, livros, apostilas, basicamente, né, e principalmente se esses livros forem atualizados, a pesquisa nessa ferramenta, pessoal, deve ser pontual. Tá? Por quê? Porque senão, como eu falei para vocês, vocês vão demandar um tempo significativo, porque a ferramenta é muito boa, ela é excelente. Correto, ela traz os entendimentos atualizados, mas ela traz N julgados. Se todo artigo você for olhar os julgados, pessoal, vocês vão demorar anos para ler um edital. Correto? Então, eu sei que é interessante, às vezes bate aquela dúvida, aquela ansiedade, mas se você está lendo, você está tendo confiança de que você está entendendo, fazendo as questões, você está vendo que você está indo bem, não precisa demandar tanto tempo vendo artigo por artigo. Só realmente aquilo que você está achando, eu tenho uma dúvida, né? Se você está tendo dúvidas em todos os artigos, aí tem um problema de método de estudo, mas
Geralmente é quando realmente surge aquela dúvida. Esse artigo eu não estou entendendo, eu preciso de uma explicação mais prática. Vai lá, clica no martelinho, site do Planalto, entrou, a ferramenta vai estar ali disponível para vocês e vocês podem consultar o entendimento tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, então esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês aí com relação tanto a o estudo da jurisprudência, né, que é um estudo muito importante, como eu falei para vocês. É um estudo que eu recomendo novamente que ele seja feito. Sempre que os alunos perguntam, eu falo, pelo menos dedique-se meia hora, 1 hora por semana no seu estudo para você manter essa atualização e evitem, como eu falei para vocês, um hiato muito grande, né, a respeito do determinado, para evitar justamente ser pego aí de surpresa por uma modificação de entendimento que o examinador cobre e que geralmente eles cobram quando o assunto, como a gente falou, quando o assunto, o entendimento é modificado, e vocês acabam perdendo pontos aí em questões que vão fazer falta no final. Então, pessoal, espero que todos tenham compreendido, boa sorte. Se quiserem mais conhecer o nosso trabalho, procurem aí o Sérgio e o Adverno, estaremos à disposição para ajudar vocês nessa caminhada difícil. Um abraço e até a próxima.